Bom, nós vamos continuar nosso trabalho com unidades de medidas. Qual a medida que nós iremos trabalhar agora? Volume e capacidade. Você vai ver que volume e capacidade têm uma relação entre essas duas medidas. Por isso, nós iremos estudar as duas juntas, com suas principais características. Bom, o que é volume? Ele é uma das grandezas mais comuns e mais utilizadas no nosso cotidiano. Ela está sempre presente no nosso dia a dia. Nós compramos muitos produtos e ele vem destacado o seu volume. No sistema internacional, a unidade de medida para volume, sua unidade fundamental, é o metro cúbico. Observe que nós temos aqui uma relação do volume com área e com comprimento. O comprimento nós temos a unidade fundamental metro, a área nós temos como unidade fundamental o metro quadrado e o volume nós temos como unidade fundamental o metro cúbico. Observe que aqui nós também estamos analisando as dimensões. Comprimento, uma dimensão, por isso apenas metro. Área, duas dimensões, comprimento e largura, por isso metro quadrado. E volume, três dimensões, comprimento, largura e altura, por isso metro cúbico. Se nós vamos falar sobre volume e capacidade, primeiro nós temos que saber a definição de cada um e entender que são conceitos diferentes. O que é volume? É a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Quais são as suas unidades de medida? Como nós já dissemos, o metro cúbico. Nós também temos os seus múltiplos e submúltiplos, centímetro cúbico, decímetro cúbico e assim por diante. Bom, o que é capacidade? É o volume interno de um recipiente. Quais são as suas unidades de medida? A mais comum que nós utilizamos é o litro e o mililitro. Bom, se nós estamos falando de volume e capacidade, cada um tem a sua unidade fundamental. Como nós já vimos, o volume tem como unidade fundamental o metro cúbico, porque estamos trabalhando aqui três dimensões. Já a capacidade tem como a sua unidade fundamental o litro. Se nós temos, então, unidades fundamentais para a capacidade e para o volume, litro e metro cúbico, quer dizer que ambos têm múltiplos e submúltiplos, da mesma forma que as outras unidades de medidas que nós estudamos. Na capacidade, a unidade fundamental é o litro. Então, quem são os seus múltiplos? O decalitro, o hectolitro, o quilolitro. E quem são os submúltiplos do litro? O decilitro, o centilitro e o mililitro. Observe que o litro e o milímetro, o mililitro ou ml, geralmente nós falamos, são as unidades mais comuns que nós utilizamos no nosso dia a dia. Já o volume, ele tem como sua unidade fundamental o metro cúbico. Então, quem são os seus múltiplos? O quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. E quem são os seus submúltiplos? O decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Então, ambos os nossos conceitos de medidas, tanto capacidade como volume, têm seus múltiplos e submúltiplos, a partir da sua unidade fundamental, o litro e o metro cúbico. Nós sabemos que existe uma conversão que pode ser feita entre uma unidade e outra.
essa conversão, eu preciso analisar quantas vezes, ao mudar de uma unidade para outra, ele aumenta ou ele diminui. No caso da capacidade, que tem como unidade fundamental o litro, nós podemos verificar que ao mudar, ao converter de uma unidade para outra, nós temos um aumento de 10 vezes, ou uma diminuição de 10 vezes em cada uma das suas unidades. Lembre-se que ao passar de uma unidade para outra, uma vizinha, você está aumentando em 10 vezes ou diminuindo em 10 vezes. Já quando você fala de volume, isso acontece de modo diferente. Aqui nós temos um aumento de 1000 vezes ou uma diminuição de 1000 vezes. Toda vez que você muda, você converte de uma unidade para outra unidade. Você vai entender também que aqui há uma relação. Quando nós trabalhamos comprimento, nós trabalhamos uma dimensão só. O aumento foi de 10 vezes ou uma diminuição de 10 vezes. Quando nós trabalhamos a área, que era duas dimensões, metro quadrado, nós trabalhamos com um aumento de uma conversão de uma unidade para outra de 100 vezes ou uma diminuição de 100 vezes. Você multiplicava por 100 ou dividia por 100 toda vez que você mudava de uma unidade para outra unidade vizinha a ela. Já no volume, como nós estamos trabalhando metro cúbico, 3 dimensões, comprimento, largura e altura, nós temos ou um aumento de 1000 vezes ou uma diminuição de 1000 vezes. Toda vez que eu tenho que converter de uma unidade para outra, eu multiplico por 1000 ou eu divido por 1000. Assim como nós trabalhamos com as outras unidades de medidas, nós podemos fazer a leitura da unidade de medida volume. A leitura das medidas de volume é feita da mesma forma que das unidades de superfície e também a de comprimento. Em cada unidade do quadro ficarão 3 algarismos. Se houver casas incompletas à direita, completaremos com 0. Bom, eu posso relacionar isso também com comprimento e área. No comprimento, cada número ele ficava em uma casa do nosso quadro de unidades. Quando trabalhamos superfície, área, que é a mesma coisa, cada quadro quadro de unidade ficava com 2 algarismos. Agora que nós estamos falando sobre volume, metro cúbico, cada uma das unidades do quadro vai conter 3 algarismos. E nós podemos acrescentar zeros, nós iremos acrescentar 0, se faltar casas para completar. Observe o nosso exemplo. Nós temos 321,4 metro cúbico. Lembra que você vai ter um número aqui que nós chamamos de número decimal. No número decimal, a vírgula vai nos mostrar o que é uma parte inteira e o que é uma parte decimal. O que vem antes da vírgula é inteiro, o que vem depois é parte decimal. No nosso exemplo, o 4 é a parte decimal e o 321 é a nossa parte inteira. Como eu vou escrever isso no quadro de valores, se eu for utilizar o quadro de valores para fazer a leitura? 3 algarismos em cada. Voltando ao nosso estudo, 3 algarismos ficam em cada uma das casas. Então, você tem que escrever 3 algarismos em cada uma, de acordo com a unidade que já está vindo com o valor. Como nós temos metro cúbico, então, a partir do metro cúbico, você vai preencher com 3 valores. Lá no metro cúbico, você vai acrescentar 3 algarismos. No nosso caso, nós já temos 3 algarismos aqui, que são os algarismos da parte inteira. O 3
o 2 e o 1. Então, esses 3 irão ficar no metro. Depois, no metro cúbico. Depois da vírgula, nós vamos acrescentar o 4, que é a parte decimal. Mas lembre-se que ele falou que você pode acrescentar, você deve acrescentar os zeros para completar. Como nós ficaríamos apenas com um algarismo no decímetro cúbico, acrescentamos 2 zeros. Agora nós temos 3 valores, 3 algarismos no decímetro cúbico. Então, podemos fazer a leitura. 321 metro cúbico e 400 decímetros cúbicos. Por que 400? Porque no decímetro ia ficar só um algarismo, o 4. No nosso segundo exemplo, nós temos 6,215 decâmetros cúbico. Bom, ele também é um número decimal. Então, o que eu vou analisar? Quem é a parte inteira e quem é a parte decimal? A parte inteira vem antes da vírgula, é o número 6, e a parte decimal vem depois da vírgula, é o 215. A parte inteira vai ficar no quadro de unidades daquele que está sendo escrito. Então, se nós falamos que é o decâmetro, o 6 vai ficar junto com o decâmetro. E após isso, nós vamos escrever a vírgula e completar na unidade que vem depois, o metro cúbico, nossa parte decimal, o 215. Observe que o 6, ele não ficou aqui com 3 casas decimais, 3 algarismos no decâmetro, como aconteceu com o 4 no nosso exemplo anterior. Ele era 4, acrescentamos 2 zeros. Porque não precisa acrescentar 2 zeros na frente do 6. Se você quiser acrescentar 2 zeros na frente do 6 para ficar com 3 algarismos, ainda assim continuaria sendo 6. Aqui não faz diferença. Então, ficamos apenas com o valor, e já que 215 é composto por 3 algarismos, o 2, o 1 e o 5, nós podemos também manter dessa forma. Como nós vamos ler? 6 decâmetros cúbico e 215 metro cúbico. No nosso terceiro exemplo, nós temos 12,34.561 hectômetro cúbico. Quem é a parte inteira e quem é a parte decimal? A parte inteira vem antes da vírgula, é o 12, e a parte decimal vem depois da vírgula, o 34.561. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos primeiro iniciar com a parte inteira. O 12, ele vai ficar no quadro de valores do hectômetro. Escrevemos o 12 e a vírgula. Depois disso, nós iremos acrescentar os demais valores. Observe que nós temos na parte decimal 34.561. Ele é composto por 5 algarismos: o 3, o 4, o 5, o 6 e o 1. A partir daqui, eu vou analisar que só posso ter 3 algarismos por unidade. Então, na unidade do decâmetro, o que nós iremos escrever? O 3, o 4 e o 5, 345. Ainda sobrou o 6 e o 1. Esse vai para o metro cúbico. Mas lembre-se que nesse caso é necessário acrescentar um zero. Então, eu acrescentei um zero porque agora eu tenho o 6, o 1 e o 0, 3 algarismos no metro cúbico. Agora nós podemos fazer a leitura. 12 hectômetros cúbicos, 345.610 metros cúbicos. Observe que você não realizou a leitura do decâmetro cúbico, apenas do primeiro, o valor que vem antes da vírgula, e o último valor que está no metro cúbico. Bom, e quando nós falamos de capacidade, como nós fazemos a leitura?
A leitura de capacidade ela é extremamente simples. Da mesma forma que nós fazíamos do comprimento. Nós vamos observar aquele que vem antes da vírgula, o 5, e o que vem depois da vírgula, 412. Quem vem antes da vírgula e quem vem depois, nós vamos escrever no nosso quadro de valores. Nós temos o 5 decalitros e 412 centilitros e 18 mililitros. Vamos ver no nosso livro didático como nós podemos utilizar a nossa quadro de unidades para poder fazer a leitura quando se trabalha a capacidade. Bom, nós podemos fazer aqui uma associação entre a forma com que nós fazemos a leitura no comprimento, nas medidas de comprimento, com as medidas de capacidade. Por quê? Porque tanto no comprimento como na capacidade, nós temos um aumento aqui de 10 em 10, ou uma diminuição de 10 vezes em 10 vezes. Já que é o mesmo, quer dizer que você vai escrever um algarismo por unidade de medida. Você não pode escrever mais de um algarismo em cada um. Nós estudamos que na medida de superfície nós utilizamos 2 algarismos por cada unidade de medida no quadro de valor e no medida de comprimento nós utilizamos 3 algarismos em cada um dos quadros de valores. Agora, na medida de capacidade, apenas um. O nosso primeiro exemplo é 12,6 litros. Bom, nós temos aqui um número decimal com a parte inteira e uma parte decimal. Quem vem antes da vírgula? 12. 12 é a nossa parte decimal. Quem vem depois da vírgula? 6. 6 é a nossa parte. 12 é a nossa parte inteira, aliás, e 6 é a nossa parte decimal. Bom, eu vou sempre observar a parte inteira. O último algarismo dela tem que ficar na unidade que está sendo correspondida. Se nós falamos que é 12,6 litros, então o 2, porque ele é o último algarismo da parte inteira, o primeiro é 1, ele tem que ficar no quadro de valores na unidade litro. Se o 2 vai ficar no litro e você só pode escrever uma unidade para cada um, o 1, logicamente, ele vai ficar na unidade da frente, que é o decalitro. E a parte decimal fica depois do litro, na sua próxima unidade. Como nós só temos aqui o algarismo 6, então ele vai ficar no decilímetro. Agora nós podemos fazer a leitura. 12 litros e 6 decilímetros. No nosso próximo exemplo, nós temos 5,8 centilitro para ser organizado. O 5 é a sua parte inteira e o 8 é a sua parte decimal no número 5,8. A parte inteira, obrigatoriamente, tem que ficar no decilímetro. Como só tem o algarismos, ele só vai ficar no decilímetro e não tem nenhum outro problema. O 8, parte decimal, ele vai ficar depois da vírgula, ou seja, depois do 5, ele vai ficar na unidade do milímetro. Então, nós lemos 5 decilímetros e 8 mililitros. Nosso terceiro exemplo, nós temos 9,000004 decalitro. O que eu vou fazer? Eu vou observar quem é a parte inteira e quem é a parte decimal. A parte inteira vem antes da vírgula, o 9, a parte decimal depois da vírgula, 004. O 9, obrigatoriamente, deve ficar no decalitro. Então, você escreve o 9, como ele é só um algarismo, escreve a vírgula. Depois disso, você vai escrever um algarismo por vez. 0 vai ficar na unidade do litro, o outro 0 no decilímetro, e o terceiro o algarismo, o 4, nos centilitros. Então, você vai ler o 9 como decalitro
e o 0,0 ou simplesmente o 4 no centilitro. Ficamos então com 9 decalitros e 4 centilitros, fazendo a leitura do nosso terceiro exemplo. Entendemos então como se faz a leitura de capacidade e de medida de capacidade de volume. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos com o nosso estudo sobre medidas de capacidade e medidas de volume.